seja bem-vindo você que chegou agora. Hoje é quarta-feira, é dia de falar de quem saiu do BBB. Exatamente, graças a Deus, Rodolfo. Eu tô... Não, porque foi muito feio o que ele fez. E o pior, eu queria até falar uma coisa. Ele falou assim, agora na Ana Maria, ele estava falando assim, chucro, eu sou chucro. E insistiu nessa coisa do chucro. Aí a Ana Maria explicou, falou aquilo, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que não pode falar porque magoa as pessoas, que é uma coisa estrutural, né? Que é uma coisa que vem lá da... Tudo bem que você foi criado assim, mas você precisa saber do outro, quer dizer, você pode magoar o outro e tal. Você teve tempo de estudar, hoje em dia tem internet, tudo aquilo, né? E ele insistia na coisa do chucro. Eu quero dizer que o chucro, que eu entendo, o chucro, é aquele burrinho que quando chega no mata-burro, que chama mata-burro de propósito, né? Que ele para, empaca ali e não sai do lugar. Né? Então, se for nesse sentido, ele realmente é chucro. Né? Porque ele realmente empacou e não quer... Mas você vê que coisa, é uma pessoa realmente que tem essa coisa do rótulo, isso. Que ela traz isso do rótulo enraizado dentro dela, dele, né? Porque ele se intitula chucro e não se importa. E não se importa, deixa de ser. Você vê que maluquice? Então, assim, dá pra entender o que é essa coisa que as pessoas trazem na estrutura delas, né? Enraizada culturalmente e que precisa ser mudado, por isso da importância dessa eliminação, por isso a importância da fala do Thiago, da fala da Ana Maria agora, e de todas as falas que estão acontecendo. Com relação à filhinha dela, porque tem muitas pessoas pretas que nascem assim achando que o cabelo é feio mesmo, né? Que o cabelo é ruim, né? Que parece palha de aço, todos esses preconceitos, né? Porque foram colocadas, né? A gente teve no programa de ontem muitos relatos, foram centenas de mensagens que infelizmente não deu para reproduzir todas aqui, nem perto de todas, né? A gente não conseguiu fazer tanta interação no programa de ontem, mas tivemos relatos muito bacanas nesse sentido, de pessoas que realmente compartilharam com a gente a dor que elas viveram na infância, que vivem até hoje, o tempo que elas precisaram para entender o quanto essas falas estavam erradas, porque até então elas achavam que as erradas eram elas. Olha que maluquice. Principalmente na infância, né? Exato. Forte, que é o momento de formação de tudo. Por isso que é importante aquilo que a Poca falou, de dar bonequinhas negras para a filha, né? De bonequinhas com cabelo igual dela, para que ela pudesse entender que aquilo é bonito, né? Então, isso é fundamental, gente. Isso não é mimimi. E que aquilo não tem nada de anormal, né? A Maria Gal, que é uma atriz, trabalhou com ela lá no SBT, ela colocou uma coisa assim, o mimimi é aquela dor que não dói em você. Exato, né? exato. Perfeita essa fala, perfeita essa frase, né? Olha só, a Daniela, por exemplo, Daniela Mel, bom dia pra você, minha linda. Ela tá compartilhando com a gente aqui a história dela, ó. Bom dia, lindos! Como negra, achei a fala do Thiago perfeita. Fui casada com um homem branco, tenho 3 filhos brancos e diariamente passo preconceito por isso. Inclusive, já me perguntaram se eu era babá dos meus filhos por ser negra e eles brancos. É muito triste. Então, olha aí, mais uma história sendo compartilhada com isso. A mãe da Rosíris, que é a nossa diretora, também passou por isso a vida toda. A Rosíris é branca, a mãe é negra e ela passou por isso a vida toda. Rô me conta histórias assim, cabeludíssimas. Eu imagino o quanto isso doeu, o quanto ela precisou se superar para conseguir superar tudo isso, porque são coisas que ela sabia que não podia mudar, mas tá na hora de mudar. Tá na hora da gente acordar, de uma vez por todas. A nossa sociedade precisa ser sacudida e a saída dele, eu acho que foi a grande sacudida, porque, claro, o discurso foi importantíssimo, foi esclarecedor, foi conciliador, né? Acho até que ele foi bem conciliador mesmo, o Thiago, né? Mas enfim, a atitude é importante. Quer dizer, ele tinha que sair de lá naquele momento para deixar claro que a gente precisa mudar a nossa sociedade, mudar até o nosso interno, né? Porque a gente cresceu, nós brancos crescemos ouvindo aquelas coisas assim, uma situação negra, né? Umas coisas absurdas assim. Né? Que tem que sair da nossa fala. Tem que sair. Outro dia eu me peguei com um negócio assim, eu sempre falo criado mudo. Né? Aquela mesinha que fica, mesa de cabeceira. Eu cresci falando aquilo, chamando. E numa aquilo... inocência gigantesca, porque a gente nunca parou para pensar no que aquilo significa. Exatamente, como criado mudo, quer dizer, é uma coisa absurda. Né? Isso nem tem a ver com racial, vamos dizer, mas né, é uma coisa absurda. Uma questão social, né? A Raquel está dizendo aqui, uma coisa que eu acho interessante também, a gente pontuar, que a fala, nesse momento, o posicionamento está sendo interessante da emissora, mas que tiveram alguns panos que foram passados, que não deveriam ser passados, porque aí fica parecendo que são 2 pesos e 2 medidas, não é, Leon? Por exemplo, ó, a Raquel está dizendo aqui,
aqui. Ana Maria tá sendo bacana no questionamento com o Rodolfo. Achei ele bem sincero, não está mentindo, está chateada. Pena que pra Carol com K passaram um pano gigante, pois pra mim as piores cenas de preconceito e humilhação foram protagonizadas por ela. Sem contar que todos vocês na TV estão passando pano pra Juliette. Não, eu também não. Quando colocou a peruca da Camille, disse: estou parecendo a mulher das cavernas, horrorosa. Eu não passei pano. Também não, ela errou. E ela mesmo sabe que errou, né? Acho que ela... Só que a diferença é que a Juliette percebeu e pediu desculpas. Então, né? aí que tá o lance. É aí que tá a grande diferença. De uma pessoa... É errado fazer essas coisas? Óbvio que é. Mas se a pessoa tá fazendo na inocência, por exemplo, que você deu do criado mudo, a pessoa que nunca parou para pensar no que aquilo significa, ela simplesmente aprendeu a falar daquela forma. Exatamente. Mas ela percebeu, alguém falou, ó, isso aí não é legal. Aí a pessoa vai lá e fala, tá bom, eu não sabia. Uma vez desculpa. Uma pessoa também na rede social chamou minha atenção porque eu falei ô travesti. Você querer, imagina, eu que fiz, que fui um dos criadores da parada do orgulho gay e tal, né? De repente eu falei ô travesti, e as pessoas me corrigiram imediatamente nas redes sociais, é a travesti, né? Então, tá certo, a gente tem que se corrigir, porque não dá para viver mais nesse mundo sem prestar atenção, né? E a Ana fez uma pergunta, eu gostei do tom que ela fez, ela falou assim, e aprendeu? Porque, tomou? Né? Entendeu? Olha que eu... Sabe quem tá com a gente assistindo Revista agora? Marcelo Mansfield, seu maravilhoso. Meu amado. Beijo pra você, que saudade, menino do céu. Ele tá dizendo aqui que achou o discurso do Leifert perfeito também. Olha, eu quero dizer, Marcelo Mansfield, que você é de época como eu. Ele sabe de coisas da história da televisão que eu também sei, que hoje não posso nem repartir com outras pessoas. Viveu muita coisa, né? Realmente. E ele me ensinou muito na semana que ele ficou aqui. Querido. Foi muito legal. Saudade. Um grande beijo pra ele, viu? Bom, mas e aí, o que mais, hein? Então, vamos lá. Então, o Rodolfo foi eliminado, foi 50,43%. Né? Não foi aquela saraivada que a gente imaginava, que a gente queria, né? Foi, mas é por causa do Caio, né? O Caio ficou com 44,09%. Na verdade, não foi nem tanto por causa do Caio, eu acredito que foi por causa da torcida dele. Da torcida dele, né? Que votou em peso no Caio. Mas podia ter sido qualquer um, né? Exatamente. Agora... você vê como a coisa é perigosa ainda, que essa torcida toda ainda não se tocou né, do erro dele. Porque pode gostar dele, agora tem que dizer para ele que ele tinha que mudar. Né? E agora, eu achei bonitinho que o Gil ficou só com 5,43%, né? Bacana. A Márcia tá aqui comparando com a gente, falando da história dela, né? Amores, a sociedade é preconceituosa, não só pela cor, mas no geral. Sei o que passei na infância. A Márcia, que tem uma questão com mobilidade, né? Com locomoção. É a mesma coisa. Telespectadora, né? Querida, também deve ter passado poucas e boas na infância, sem dúvida nenhuma. Senhora. Um beijo pra você, viu, minha linda? Olha só, o Thiago Leifert, falando sobre o ocorrido durante o jogo da discórdia, ele desabafou e contou para todos da casa, né, como se sentiu ao ouvir uma fala racista do Rodolfo. Quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João, a gente não está falando de penteado, que é o que você achou que você estava fazendo. Como você encararia, e eu, como homem branco, por muitos anos encarei. Você está falando de um símbolo, isso é importante. Você está falando do que o João é. Né, da história do João, da ancestralidade do João. O black é a coroa, né? Essa frase é linda, né? Linda, né? O black é a coroa. A Mara está dizendo aqui uma coisa que eu gostaria de rebater com ela. Se você tiver mais alguma questão em relação a isso, pode continuar mandando que a gente continua a conversa, tá, minha linda? Ela concorda que o Rodolfo errou. Ela é contra qualquer tipo de preconceito. Mas o que estão fazendo com o Rodolfo também não é errado? Corrigir um erro cometendo outro, acho que já passou do ponto. Eu concordo com você que é errado toda essa política de cancelamento que é feita quando uma pessoa erra. Principalmente quando ele está disposto a aprender, que é o caso do Rodolfo. Ele errou, ok. Quer dizer, se ele está disposto, de fato, a se desculpar... Agora tá. Exato, porque acho que ele está vendo pelo tamanho do que ele está ouvindo das pessoas, o quanto ele está errado. Não estava. Sendo cancelado pela Mas ele estava num mundinho ali muito menor. Exatamente. Agora que ele está vendo a proporção disso tudo, está disposto a mudar. Sou completamente contra a política do cancelamento, porque eu acredito sim que as pessoas têm o direito de aprender. A gente tá aqui para isso. O problema é que aquilo que você falou, né? Ele se dizia chucro e não queria deixar de ser chucro. Então. Agora parece que ele abriu a cabeça, né? Exatamente. O Rodolfo se diz arrependido por piada, tal, né? Bom,
É isso, na verdade, agora vamos ver como é que fica o jogo, né? Como é que a casa vai se armar sem o Rodolfo, né? Porque também ali tinha uma coisa que ficou uma tensão naquele sentido, né? Acho que agora a outra tensão que tem dentro da casa, eu acho que é o Arthur, né? Então vamos ver se o jogo vai nesse sentido, ou se de repente até acontecem outras coisas lá dentro, né? Que a gente não sabe. O Gil, pelo visto, ele tinha certeza que ele ia embora. Era engraçado, né? Ele estava com essa certeza, ele estava com medo de sair sendo chamado de jogo falso, né? De jogador falso, né? Então ele falou sobre isso, mas agora parece que está tudo tranquilo, parece que ele, né, deu uma reavivada lá dentro da casa. Eu espero que ele se aproxime mais da Juliette, né, e que os dois caminhem aí para o pódio, né? Assim como o João, como a Camila. Eu vi muitas pessoas no Twitter questionando a fala do Thiago Leifert, que foi cirúrgica, na minha opinião, e tudo mais, mas de um outro aspecto, com relação ao recado que se passa para casa, no comportamento das pessoas a partir de agora, né? Sim. Isso não tenha dúvida, é óbvio que isso muda. Tanto é que ele deixou chegar perto já da votação, depois de encerrada a votação, para fazer o discurso, falar. Porque senão ia influenciar mesmo, Isso, né? E isso, claro que leva um recado super importante para casa e para o comportamento deles lá. Mas é importante que leve mesmo, porque o comportamento lá dentro mudando... A causa é mais importante. Exato, gente. Ok, muda o jogo, muda a dinâmica do jogo, não tenho dúvida, mas o jogo não é mais importante do que tudo isso que está sendo falado agora. Exatamente, não é, Leão? Né? Porque a sociedade, enfim, é isso, né? Olha, ex-BBBs, olha aqui, hein? Fly, Monique, Paula e Ariane aglomeram em vídeo e são criticadas. E certamente, né? A aglomeração para gravar uma dancinha que viralizou nas redes sociais, né? O encontro aconteceu aqui em São Paulo e todas apareceram sem máscara e qualquer tipo de distanciamento social. Estavam todas juntinhas. Até para poder fazer a foto, então fica tudo juntinho, né? Segundo internautas, o vídeo foi compartilhado no TikTok com a presença de 10 mulheres ao todo, né? Que apareceram ao som da música Não Vale Se Apaixonar, né, do Xande e Avião, né? Não demorou para que o conteúdo começasse a repercutir em grande parte de forma negativa. Gente, a pandemia acabou? Perguntaram, né? Questionou uma pessoa. Depois dessa, o meme morreu oficialmente, né? Lamentou o outro. Quarentena acabou, gente? Tô perdida, comentou mais um. É isso aí. É importante mesmo que as pessoas critiquem e que fiquem ligadas nesse movimento que a pandemia não acabou, né? Aliás, não só não acabou, como ontem tivemos, infelizmente, mais um recorde absurdamente negativo, né? No número de mortes. Mais de 4 mil pessoas, 4.195. Exato. E é muito triste. Muito triste isso que a gente está vivendo agora. E cada vez mais as pessoas, quer dizer, esses números vão aumentando e a gente vai percebendo, e isso vai dando uma tristeza em todo mundo, porque vai chegando perto de todo mundo, né? Perto de cada família, né? Então antes era uma coisa... mesmo assim, ainda tem gente com esse tipo de atitude. Fazendo esse tipo de coisa. Muito maluco pensar nisso. Muito maluco. Aliás, o ser humano, meu Deus do céu. Receta, né? Desliga a máquina, Leão, começa de novo. Oh, meu Deus, como se Eita, a gente não pode perder a fé, de jeito nenhum, mas que tem hora da vontade de resetar a máquina. Para o mundo que eu quero descer. Não quero descer. Não tem pra onde ir, a gente tem que cuidar desse. A gente não tem pra onde ir, galera. A gente tem que cuidar desse aqui. Olha essa história também, que triste. Gente, imbróglio após falecimento de cantor continua. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu essa semana o despejo da última companheira do cantor, esse gênio que foi João Gilberto, falecido em julho de 2019. Aí você para só um pouquinho, aí você percebe como o artista brasileiro é desprotegido, né? Um gênio, um exemplo, um cara que levou o nome do Brasil para o mundo, né? Um cara importantíssimo como João Gilberto. A Maria do Céu Ares, né? Morava no local como compositor e cantor. Continuou morando no local situado no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Maria do Céu Ares, nem o espólio do ex-companheiro e nem a filha do cantor, a Bebel Gilberto, pagavam o aluguel do imóvel de cerca de R$7.000. A Bebel tinha a curatela, né, do pai até o falecimento dele, porque ele já estava
impossível de cuidar das coisas dele, né? Ela foi designada pela justiça para cuidar dos interesses do João Gilberto, que não seria mais apto a administrar e cuidar dos seus bens e interesses, né? Mas ela não pagou, ficou tudo ali. Quer dizer, eu estou falando de antes, né? Quer dizer, como é que um artista, né, como o João Gilberto, né, pode não ter nenhum tipo de proteção, nada de, né, porque era um gênio, né? Era uma marca do nosso país, né? E agora está passando aí, a família passando por essa situação. Claro que eles estão errados, não pagaram, tinham que pagar e tal. Agora precisa ver como eles poderiam pagar. Será que tinham condições de pagar, né? Então, é isso que eu estou colocando aqui. É uma situação muito triste, né? Muito feia do nosso país, né? Gravações já tem previsão para voltar. Após ser a última emissora a interromper as gravações aí das novelas, após o agravamento da pandemia de Covid-19, a Record TV já tem previsão para voltar aos trabalhos agora dia 12 de abril, ou seja, segunda-feira que vem, né? Se tudo correr bem, na próxima segunda, tudo volta ao normal nos estúdios da Record TV, no Rio de Janeiro, né? Já a Globo pretende voltar às suas produções na outra segunda, dia 19 de abril. Quer dizer, as coisas estão voltando aos poucos, né? Mas é uma temeridade, que a gente não sabe exatamente ainda como é que estão, né? Como é que está essa cepa, como é que tudo, né? E qual vai ser o nível de segurança que os atores vão ter para estar ali juntos, contracenando e tudo, né? Vai ter o quê? Teste diário para entrar? A gente sabe que muitas vezes também o teste, se você faz um dia e não deu a carência necessária dos dias para manifestar um positivo no teste, você pode estar contaminando sem saber. Então, tipo, é essa coisa, né? você toma a primeira dose, mas ainda você não está seguro, né? Então tem que se cuidar, tem que manter a máscara, tem que, todas as proteções, né? Cacau Protásio, olha, tem estado de saúde atualizado após cirurgia de emergência. A Cacau Protásio, querida comediante brasileira, quem assistiu a novela Avenida Brasil, nossa, ela maravilhosa, fazia como ela arrasou, né? Deliciosa, como né? ela arrasou. Cacau Protásio teve o estado de saúde atualizado por sua assessoria de imprensa. De acordo com o comunicado, ela segue internada após fazer cirurgia de emergência por causa de uma pancreatite aguda. A Cacau está bem, se recuperando de uma pequena cirurgia. Ela segue no hospital, ela vai ter que fazer acho que a segunda, né? Até se recuperar por completo. A Cacau agradece o carinho de todos que estão enviando mensagens, né? Preocupados com ela e que sigam orando pelos enfermos nesse momento, né? Um momento bem difícil, diz a nota dela, né? Tá certo. Deixa antes de você ir embora, eu quero só mandar um beijinho para uma pessoa muito querida que está assistindo a gente, que é a sogra do meu afilhado, do Mateuzinho, e que toda manhã assiste a gente aqui. Ah, que linda! Então, um beijo para ela, viu? E obrigado aí pelo carinho sempre, viu? Eu ainda não a conheço pessoalmente, mas ela está todo dia na nossa audiência. Ah, então, que legal! Um beijo, obrigada pela audiência. Menina, preciso, antes de mais nada, mandar um beijo que eu mandei. Eu não falei o nome da nossa telespectadora, Renata Mendonça, que é a sogra do Mateuzinho. E você sabe que eu até pensei em perguntar, mas eu falei, vai que de repente não vem o nome, porque eu sou assim, né? Eu, às vezes me dá branco, então... Renata Mendonça. Renata, um beijo, obrigado lindona. pelo carinho. Obrigada. E olha, o filho da Luciana Gimenez e do Mick Jagger, né, ele passou por uma cirurgia, né? Eu achei que era uma coisinha simples, não. O jovem Lucas Jagger, de 21 anos, passou por uma cirurgia no ouvido no hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, né? E ontem, né, dia 5, ele retirou um tumor benigno, graças a Deus, chamado colesteatoma, no ouvido médio direito. Olha que coisa difícil, né? Luciana acompanhou o filho em todos os momentos, antes e após cirurgia. Lucas recebeu alta hospitalar no fim da tarde de ontem mesmo, né? E está se recuidando agora em casa. Um grande beijo para Luciana. Eu sei a mãezona que ela é, como ela é preocupada com esses filhos, é apaixonada. E como então, tá bonito esse menino, hein? Nossa, que susto, né? Nossa, ele é bonito.
barbaridade. É um susto danado. É Mas você lindão sabe que ele. isso trouxe uma informação que eu imaginei, eu achei que as cirurgias eletivas estivessem canceladas nesse momento, mas então não, né? Não. Acho que dependendo do caso, tá acontecendo quando ainda. é urgente, acho que sim, né? Claudinha Rodrigues, também internada em Curitiba, dói demais, ela diz. Claudinha Rodrigues foi internada num hospital de Curitiba. A atriz usou as redes sociais para anunciar a notícia para fãs e amigos, né? No vídeo compartilhado no Instagram, né? A artista contou que está com muitas dores no corpo desde o último final de semana. Oh, meu Deus do céu, viu? Essa tá sofrendo, meu amor. Vale lembrar que Cláudia luta contra a esclerose múltipla, doença autoimune que compromete a fala e os movimentos, né? Grande beijo aí pra Claudinha, viu? Beijo, beijo. Nossa, ela tá. Saúde. E ela continua firme. Firme né? e forte, né? Que guerreira, né? Maravilhosa. Força e muita saúde pra você, Claudinha, querida. Que mais, Leãozinho? Olha, agora Conta. tem dois assuntos sérios aqui. Marido de Ana Hickman chora ao relatar medo da morte e a volta do câncer, infelizmente. Alexandre Correia, marido de Ana Hickman, se emocionou ao relatar a batalha, né, que ele travou contra um câncer no pescoço. Ele afirmou ter medo da morte e também do câncer se instalar novamente em seu corpo, iniciando uma nova luta aí contra a doença. No vídeo, Alexandre afirmou estar fraco, especialmente em situações de estresse, onde chega a ficar trêmulo, né? Ele falou assim, estou frágil, mas com o apoio de todos a gente está conseguindo se manter bem. Trabalhar, sou o mesmo cara, né? Enfatizou ele, a gente tem medo de morrer, tem medo de uma reincidência, infelizmente, né? Não tem um dia só que eu não pense que eu possa ter essa notícia de volta, né? E ter que lutar de novo, né? Continua o empresário. Quer dizer, ele não voltou o câncer, ele está com medo de que volte, porque a reincidência é possível, né? Triste isso, né? Muito triste. Mas não fica com medo, não. Acho que a gente tem que trocar o medo por medo... coragem para enfrentar qualquer situação da vida da gente. Exato, medo paralisa, é muito fácil falar, né? Mas o medo paralisa, é isso aí. Então é melhor não E brincar. atrapalha, abre portas para tanta coisa no organismo, fisicamente falando, né? Quando a gente sente medo, a gente transforma toda a nossa frequência e tal, e aí a gente abre portas para tantas coisas ruins. Exatamente, transforma em físico, né? A gente deseja saúde para você, meu querido. Ah, saúde mesmo. E olha, família de Tom Veiga, o Louro José, né? Ele se pronuncia após o suposto pedido de exumação do corpo. Porque a história, a gente explicou ontem no Fofoca Aí, que a gente deu em primeira mão, mas a história é séria e triste, né? Porque como ele ficou 7 meses casado com essa moça, que está aparecendo aí do lado dele. Eles casaram em 2020, ficaram 7 meses, separaram. E ele estava agora, no final da vida dele, numa reaproximação com a ex-esposa, Com a ex-esposa. Ele tem 4 filhos, ele tinha deixado um testamento, acho que devia estar apaixonado durante esses 7 meses, um testamento deixando 50% para ela. Mas ele tinha falado com um amigo que ele gostaria de mudar esse testamento e que ele estava para assinar o divórcio. Foi quando, infelizmente, ele faleceu. A Alessandra Veiga, segunda mulher de Tom Veiga, com quem ele ia voltar, o eterno Louro José se pronunciou em nome da família sobre o suposto pedido de exumação do corpo do famoso, porque eles estão desconfiados de que ele tenha sido envenenado. Eu vi essa história. Gente, que bizarro. Não sabemos que família é essa, porque a nossa com certeza não é. Não sabemos de nada disso, ela disse. Nem eu, nem os filhos do Tom, muito menos os irmãos, garante a ex-mulher de Tom. Tom foi encontrado morto no dia 1º de novembro de 2020 e 3 dias antes disso pediu para que um amigo próximo fosse no cartório para testemunhar uma mudança no seu testamento, né? Tá. Ou seja, ela disse que não, então que não é a família que está querendo essa exumação, não. Tá bom. Então, você continua essa história depois? Amanhã conto melhor, Tá bom. Tá bom? Antes, ó, só pra terminar, a Verinha tá pedindo pra você dizer de novo aquela frase do mimimi da sua amiga atriz, você lembra? Rapidinho? Da Maria Gal. É assim, mimimi é a dor que a gente não sente. Tá. Obrigada, Leão. Amanhã a gente volta com certeza, @Leão Lobo TV, @Regiane Tapias. Beijos, fiquem com Deus, até amanhã.